Boa noite a todos, muita paz, sejam todos bem-vindos. Praticamente iniciamos o ano aí, né? Janeiro ainda é feliz 2025. Então hoje, sábado, nós estudamos o Livro dos Espíritos, mas em função da data de aniversário da casa, todas as palestras elas estão voltadas num único tema, que é em torno de Jesus. Se fosse Jesus, quem vai fazer a explanação do assunto é Ângela Souza, que está à minha direita, nossa irmã Ainoan, para a prece inicial, eu estou à frente dos trabalhos, Fernando Almeida. Vamos lembrar os trabalhos da casa, é um aviso, agradecer pelo trabalho da sopa realizada hoje, todo sábado. A irmã já fez uma explanação aqui em off, né, para o grande público que já se faz presente, mas como isso tem extensão, vai pela mídia, nós todas as semanas, aos sábados, fazemos uma sopa, são 3 caldeirões, cerca de 100 famílias. Esse material é doação de toda a comunidade, algumas pessoas têm já um padrão de fornecer o material, mas é uma sopa comunitária, então são 3 caldeirões, não sei quantos litros, mas uma quantidade boa. Precisamos da mão trabalhadora operacional, isso faz parte da própria evolução do espírito, que é trabalhar em grupo, em equipe, né? Uma necessidade, nós estamos sempre unidos. Atrelado a isso, nós temos o quê? Uma campanha do quilo, que é uma extensão do trabalho da coletividade espírita, onde o evangelho é posto em movimento, ou seja, em circulação na comunidade onde ela está trabalhando, porta a porta, distribuindo a mensagem e pedindo a assistência à casa e, em especial, à creche, porque aqui atendemos 30 crianças nos 2 expedientes. Esse grupo é dividido em 2 horários, que eles chamam contraturno, né? Um grupo está aqui, outro está na escola e assim reverte no segundo horário. Isso também precisa de ajuda, de trabalho, inclusive esse ano a gente quer ver se faz o desenvolvimento com pessoas que possam colaborar, se comprometer com um dia para a alfabetização das crianças. Elas não é só aquela história do carinho, um abraço e beijo, elas têm que aprenderem a conhecer pelo menos as letras que escrevem o seu próprio nome. A gente ficou surpreso, ela copia, de repente que letra é, não sabe. Então a gente precisa de pessoas que se dediquem, é um trabalho contínuo, a gente pensa que a dificuldade é muito longe, mas ela está na nossa porta. E às vezes a gente está pensando em ir para longe, fazer mais aperfeiçoamento nos estudos, né? Tudo bem, faz parte da evolução do espírito, até porque eles, na matéria, precisa sobreviver, onde todo dia tem um preço nos seus produtos, mas a gente se dedica um dia da semana, um horário. Então nós temos essas atividades, todas as segundas e terças, temos atividade pública, é estudo aberto, não tem restrição se está iniciando, se já conhece, ou pode vir mesmo por curiosidade. Nós fizemos 2 segundas, amanhã será a segunda. A próxima semana a gente conclui esse ciclo de estudos, que também é aberto, e depois retomamos às segundas-feiras com o Livro dos Médiuns, e é na terça a Gênese, sempre às 19 horas. Então nós vamos iniciar, lembrando que a campanha do quilo, eu falei, a campanha do quilo num termo comum geral, ela será realizada amanhã em Santa Amaro, no Augusto César. Aquelas pessoas que não conhecem ou dependem de transporte, vêm para cá e a gente tem como levar para lá. E no Bairro Novo também a mesma forma, se faz a preparação aqui e segue para o Bairro Novo, e quando retorna, vem tudo em conjunto. Então estamos todos convidados para essa tarefa que faz parte do nosso tratamento, porque o trabalho, a consulta, a desobsessão, como a gente fica preocupado, ela está na ação de mudança dos nossos pensamentos, das nossas ações. E o trabalho em coletividade, junto ao próximo, inclusive
trabalhando lado a lado, discutindo às vezes a forma como pedir, se dirigir, é uma forma de nós nos educarmos. Então nós vamos fazer uma breve leitura da obra Pão Nosso, ditada pelo Espírito Emmanuel e o nosso irmão que escreveu, Francisco Cândido Xavier. Então, eu fiz aqui uma folhinha que fica mais rápido para a gente enxergar. O item 166, quem tiver condições depois faz uma releitura, refletir. E o item 66 diz: cura do ódio. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 20. E aí Emmanuel vai fazendo um aprofundamento dessa oração e diz: o homem, geralmente quando dedicado ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passa, qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívoco do passado ou por incompreensão do presente, é defrontado por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Contar com o inimigo desses jaz é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas no Evangelho. Quase sempre, o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor de reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. Não teve êxito, né? A impenetrabilidade caracteriza o coração de outros e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz, quando essa lhe converte em vantagem ao ciclo pessoal. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio cheio de expressões infinitas. Muita paz. Vamos passar a palavra para a Ainoã fazer a prece inicial. Boa noite. E nessa sintonia de paz, e vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma noite para mais um aprendizado do Evangelho de Cristo. E sempre pedindo a Deus misericórdia para todos os enfermos, para todos que estão sem abrigo. Temos a certeza de que todos serão assistidos com o pedido do Senhor Jesus, o nosso pedido
a gente levar energias para todos esses irmãos encarnados e desencarnados que estão precisando de uma ajuda espiritual ou material. E assim, Senhor, simbolicamente te joelho, mais uma vez, gratidão por tudo que nos é oferecido, por essa oportunidade. E assim, passar a palavra ao nosso irmão, que nos trabalha de hoje. Muita paz, muita luz para todos nós. Conforme prece nossa irmã Inoã, em nome do Altíssimo, iniciado está os trabalhos da noite de hoje. Muita paz e vamos passar a palavra para a nossa irmã Ângela. Bom trabalho, muita paz. Boa noite para todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos nós aqui presentes. E quem está em casa, através da tela também, possa receber as energias salutares que a espiritualidade amiga e amorosa desta casa derrama sobre nós, em nome de Jesus, de mãos cheias. Que a gente possa se sentir calmo, tranquilo, que a gente possa estar presente, só do corpo, nesta noite, mas do corpo, do pensamento e do coração, todos nós. A nossa casa, esse mês, faz 78 anos. E o tema desse período, da quarta e da sábado, é "E se fosse Jesus?". E o meu subtema é o significado de Jesus. Cada um de nós, há mais de 2000 anos, vem ouvindo, através da acústica da alma, a mensagem do Cristo. Há mais de 2000 anos atrás, ele vem apresentando a sua mensagem. E nós pensamos como trazer essa mensagem para que ela fosse, assim, vamos dizer, materializada. Como segurar essa mensagem que há mais de 2000 anos atrás a gente ouve. Talvez não tenha ouvido com todo o coração, com toda a alma, mas há mais de 2000 anos a gente ouve essa mensagem. E pesquisando no livro A Caminho da Luz, esse livro, ele vai contar a história, né? E no capítulo 12, ele fala da vinda de Jesus aqui na Terra. Aí ele diz o seguinte para nós: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo. Sabemos nós que o Cristo nasceu na manjedoura. Como há dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes? Aquele menino, no seu nascimento, mostrou para a humanidade o seu nascimento na manjedoura. Esse nascimento da manjedoura traz um simbolismo de humildade para toda a humanidade. E ele segue. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Debalde, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento
ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, tem sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, Simeão, homem justo, confiando na promessa do Cristo, que o Espírito amigo disse que apesar de ele já ter uma idade, mas ele ia colocar nos seus braços aquele que ia trazer a mensagem de paz, de amor para a humanidade. Era um crente fervoroso. Ana, também uma amiga que cria nas promessas que foram anunciadas. Isabel, que era casada com Zacarias, fé, na sua idade já madura, Cristo, a espiritualidade amiga e amorosa, anunciou que ela teria uma criança. João Batista, aquele que foi o precursor do Cristo, que é o filho de Isabel, anunciando a todos que estava chegada a hora que o Cristo vinha. Então foi preciso esses amigos fervorosos preparar a mensagem da Boa Nova para que o Cristo pudesse lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. E isso foi a vinda do Cristo, para que ele pudesse vir. Ele nasceu na manjedoura, anunciando para todos nós o sentimento de humildade, que é a porta que leva a todas as virtudes. E aí ele continua. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidade. Salientamos que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo de Deus, vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Essa é a vinda do Cristo na terra. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados, os ambientes mais simples, sem enfeites, para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava um cenário suntuoso, a assembleia de grandes sábios, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações nas praças públicas verifica-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir
todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. E ele continua falando da vinda de Jesus. Não nos compete fornecer uma nova interpretação das palavras eternas do Cristo nos Evangelhos. Semelhante interpretação está por quase todas as escolas religiosas do mundo, competindo apenas as suas comunidades e seus adeptos à observação do ensino moral, aplicando-se a si próprio no mecanismo da vida de relação, de modo que se verifique a renovação geral na sublime exemplificação. Porque se a manjedoura e a cruz constituem ensino inesquecível, muito mais deve representar para nós outros os exemplos do Divino Mestre no seu trato com as vicissitudes da vida terrestre. De suas lições inesquecíveis decorre consequência para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade, com a transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça econômica e de concórdia universal. Pode parecer para nós outros que a conquista do verdadeiro cristianismo sejam ainda remotas, em fase das doutrinas imperialistas das atualidades. Mas é preciso reconhecer que há mais de 2000 anos já dobraram sobre a palavra divina. Mais de 2000 anos que os homens se estraçalharam em seu nome,
inventando bandeiras de separatividade e de destruição. Incendiaram e trucidaram em nome dos seus ensinos de perdão e de amor, massacrando esperança em todos os corações. Contudo, o século que passa deve assinalar uma transformação visceral nos departamentos da vida. A dor, meus irmãos, completará as obras generosas da verdade cristã, porque os homens repeliram o amor em suas ações do progresso. Então, essa é a notícia que há mais de 2000 anos cada um de nós ouviu da vinda do Cristo, o mensageiro de Deus, o mensageiro do amor, o mensageiro do perdão, o mensageiro da fraternidade, o mensageiro que veio mostrar para todos nós, ensinando e exemplificando para todos nós aqui na terra. Se a cada um de nós aqui presente, se perguntássemos, e se fosse Jesus? A cada um de nós aqui presente, cada um teria uma resposta. Se perguntássemos, quando chega na nossa casa, todos os dias, até na hora noturna, pessoas batendo na nossa porta e pedindo um alimento. E muitas vezes, meus irmãos em Cristo, apesar de toda a mensagem que nós ainda já conhecemos, somos tão indiferentes com aquelas pessoas que batem na nossa casa. Somos tão coração tão endurecido. É como a gente quisesse se livrar de aquela pessoa que está ali incomodando, batendo, pedindo. Preciso de um alimento, preciso de uma água. Nem um sorriso cada um de nós faz para aquela criatura. E se fosse Jesus a receber essa criatura aqui na nossa porta? E se fosse? No livro dos Espíritos, né? Na pergunta 625, Kardec pergunta para todos nós. Kardec pergunta e diz assim para a gente. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para se lhe servir de guia e modelo? A gente viu a vida de Jesus. Quando ele veio, ele transformou o mundo. Ele falou que todos nós éramos irmãos. Que Deus é Pai. E nessa perspectiva, Kardec pergunta, já há muito tempo na frente, na pergunta 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta, Jesus. E ele comenta, para o homem, Jesus constituiu o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos ofereceu como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, segundo ele, o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, a vida de Jesus
trazendo essa mensagem de amor, trazendo a verdade. E a doutrina dos Espíritos diz que é o mais perfeito criatura que apareceu aqui na Terra, para todos nós. Que cada um de nós, nesta noite, medite muito, muito, muito. Medite quando for dormir. Medite quando acordar e ver o sol, para entronizar em si a mensagem do Cristo. E quando essa mensagem estiver verdadeiramente em nós, trabalhar a mãos cheias em nome do Cristo. Aí também na pergunta 614, né? Ele pergunta a Kardec o que se deve entender da lei natural, a lei divina. Aí ele diz, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E preste atenção, meus amigos. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Ele diz que nós só seremos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus. Como assim? Quando Jesus veio aqui na terra, né? É como se a gente estivesse lá. Imaginemos cada um de nós naquela multidão. E o Cristo de Deus, olhando para cada um de nós, com seu amor imenso, com a sua misericórdia, cada um de nós nessa situação. E ele nasceu já mostrando a humildade para nós, para cada um de nós. E quando ele veio aqui, ele falou muitos por parábolas, por histórias, aproveitando as circunstâncias daquele lugar, daquele campo, daquela casa familiar, para trazer então um ensino profundo dos seus ensinamentos, que ainda hoje cada um de nós não consegue apreender. Cada um de nós não consegue inserir no seu cotidiano. E cada um de nós aprendemos aqui na doutrina dos Espíritos que somos os trabalhadores da última hora. Que já não existe tempo. O tempo é agora. E ele falava muito para o parábola, para a gente entender. São muitas parábolas. A parábola do avarento, a parábola da samaritana. Mas vou ler só um trechinho da parábola dos primeiros lugares, que tem a ver com a humildade, com a manjedoura, com a simplicidade do Cristo, que falava nas praças públicas, para que todos nós, sofredores, excluídos da sociedade, podemos ouvir a sua mensagem. Na parábola dos primeiros lugares, ele diz assim para a gente: tendo Jesus entrado na casa de uns principais fariseus, a fim de ali tomar sua refeição, ao notar os convidados, escolhia os primeiros assentos à mesa. Então, propôs uma parábola dizendo: quando fores por alguém convidado para um casamento, não te sentes no primeiro lugar, para não suceder que seja por ele convidada
uma pessoa mais considerada que és tu. E quando chegar esse convidado, ele te diga, dá lugar a este. Então vais envergonhado ocupar o último lugar. Em vez disso, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-se mais para cima. Então isto será para ti uma honra diante de todos os demais convivas, pois todo que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Isso está em Lucas, capítulo 14, versículos 17. Também ele fala, sabeis, dissera o mestre, de outra oportunidade, que os príncipes das gentes dominam seus vassalos, e que os maiores exercitam seu poder sobre eles. Não será assim entre nós, entre vós. Pelo contrário, o que quiser ser o maior entre vós, esse seja o que vos sirva. E o que quiser ser o primeiro, esse seja o vosso servo. Assim, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Mateus, capítulo 20, versículo 25 a 28. Espiritualmente falando, não há, pois, para os discípulos de Cristo, outro privilégio senão a servir. E servir com amor, servir com dedicação e altruísmo. Pois o que se faça por interesse pessoal ou por vanglória não produz nenhum resultado superior. Então nós, trabalhadores da última hora, que já houve há muito tempo atrás a mensagem do Cristo de amor e de verdade. Todos nós aqui presentes, todos nós sabem o que vai no íntimo de cada um de nós, o que estamos fazendo, o que estamos trabalhando, exemplificando a mensagem do Cristo. E trouxe também para nós, porque pensei em trazer algo que nos dissesse respeito, que cada um de nós pudesse tocar com suas mãos, com seus corações e com seus pensamentos. Que a mensagem do Cristo não ficasse alhures, mas presente nos nossos poros, na nossa cabeça e no nosso coração. Então, no livro Contos e Contos, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X, eu trouxe a lição 13. Essa lição é a surpresa do crente. Aí ele diz assim para a gente: o devoto feliz experimentava a doce comoção do espetáculo celeste, mas que a perspectiva do plano divino, porém, via o Senhor à frente dele.
chorava, ébrio de júbilo. Sim, era o mestre que se erguia ali, inundando-lhe o espírito de alegria e luz. Sentia-se compensado de todos os tormentos da vida humana. Esquecer espinhos, pedras e dificuldades e dores. Não vivia agora o instante sublime da realização? Não esperara impacientemente aquele minuto divino? Suspirara muitos anos por repousar na bem-aventurança. Recolhera-se em si próprio, no mundo, aguardando aquela hora de imortalidade e beleza. Fugir aos homens, renunciar aos mais singelos prazeres, distanciar-se das contradições da existência terrestre, afastara de todos os companheiros da humanidade, que se mantinha possuídos pela ilusão ou pelo mal. Assombrado com as perturbações sociais de seu tempo e receoso de complicar-se no domínio das responsabilidades, asilara-se no místico santuário de adoração e aguardaram o Senhor que resplandecia glorificado ali diante dos seus olhos. Jesus aproximou-se e o saudou, como dissesse: boa noite, boa tarde, como estás? Jesus o saudou. E ele disse: semelhante manifestação de carinho embriagava-me de ventura. Sentia-me mais poderoso e mais feliz que todos os príncipes do mundo reunidos. O Divino Mestre sorriu e perguntou-lhe: dize-me, discípulo querido, onde puseste os ensinamentos que te dei? O crente levou a destra ao tórax de alegria e respondeu: no coração. Onde guardaste? Tornou o amigo sublime minhas continuadas bênçãos de paz e misericórdia. No coração, retrucou o interpelado. E as luzes que acendi em torno dos teus passos, tenho-as no coração, repetiu o devoto, possuído de intenso júbilo. O mestre silenciou por instantes e indagou novamente: e os dons que te ministrei? Permanecem comigo, informou o aprendiz no recôndito da alma. Silenciou o Cristo e, depois de longo intervalo, inquiriu ainda: ouve, onde arquivaste a fé, as dádivas,
as oportunidades de santificação, as esperanças, os bens infinitos que te foram entregues em meu nome. Reafirmou o discípulo reverente e humilde. Depositei-os no coração, Senhor. A essa altura, interrompeu-se o diálogo comovente. Jesus calou-se no véu de melancolia sublime que lhe transparecia o rosto. O devoto perdeu a expressão de beatitude inicial. E reparando que o mestre se mantinha em silêncio, indagou: benfeitor divino, poderei doravante abrigar-me na paz inalterável da tua graça? Já que fiz o depósito sagrado de tuas bênçãos em meu coração, gozarei o descanso eterno em teu jardim de infinito amor. O mestre meneou tristemente a cabeça e redarguiu: ainda não. O trabalho é a única ferramenta que pode construir o palácio de repouso legítimo. Por enquanto, serias aqui um poço admirável e valioso pelo conteúdo, mas incomunicável e inútil. Volta, pois, à terra. Convive com os bons e os maus, justos e injustos, ignorantes e sábios, ricos e pobres, distribuindo os bens que reprisaste. Regressa, meu amigo, regressa do mundo onde vieste e passa todos os tesouros que guardasse no santuário do coração para a oficina das tuas mãos. Nesse momento, o devoto em lágrimas notou que o Senhor se subtraía ao olhar angustiado. Antes de sair, porém, observou o Cristo, embora estivesse totalmente nimbado de intensa luz, trazia nas mãos formosas e compassivas os profundos sinais dos cravos da cruz. Meditemos, cada um de nós, o que estamos fazendo com a mensagem do Cristo. E para concluir, é para meditar. Às vezes a gente fica até cabisbaixo, às vezes a gente fica até sereno, né? Até a gente fica, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala o homem no mundo, né? Tem uma mensagem, 8 e 10, o capítulo 17, sede perfeito. Quem tiver o Evangelho, não vai dar tempo de eu ler, leia, né? Que é uma mensagem de um protetor, espírito protetor, que ele fala como é que a gente vai se conduzir. No primeiro parágrafo, ele fala assim: nós que estamos aqui, nós que fazemos a prece, né? Pedindo ajuda, pedindo que nos ajude, que nos proteja nas nossas reuniões, nos nossos trabalhos espíritas, né?
Aí ele, nesse item, ele fala assim: primeiro, purificai os vossos corações. Para que isso? Para aquele espírito que tu rogou, Bezerra de Menezes, os espíritos amigos, nossos anjos de guarda, encontre em nós disposições favoráveis para que ele possa derramar em mãos cheias para cada um de nós as dádivas da justiça e do amor. É bem bonita essa mensagem, né? Bem bonita mesmo. É gente no mundo, porque ele também não quer que a gente se cubra de cinza. Ele também diz, fala, aproveita o que o mundo te oferece também. Você vive no mundo, você precisa fazer parte do mundo, mas com a mensagem do Cristo no seu coração. Aí eu também, para encerrar, né, essa mensagem é do livro Iluminação Interior, psicografia de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeli. O título é assim: o significado de Jesus. É linda essa mensagem. Aí diz assim: se perguntasse a Maria Magdala o que Jesus significou para ela, é uma pergunta que cada um de nós tem que fazer para si. Certamente ela responderia emocionada: o sublime amor, verdadeira manifestação do amor de Deus. Se indagasse a Judas qual foi o significado de Jesus na sua vida, ainda sensibilizado, ele responderia: o exemplo de misericórdia e de compaixão, mais grandioso que jamais contemplei. Se interrogássemos a Simão Pedro qual a significação de Jesus no apostolado a que se dedicou, com a imolação da própria vida, ele diria de imediato: a mais nobre lição de fidelidade ao bem que tive notícia por toda a existência. Se inquirisse a João Boanerges qual foi para ele o sentido da presença de Jesus em sua longa jornada terrestre, ele redarguiria: o divino libertador de vidas, através do inefável amor de que se fez portador. Se desejasse saber de Lázaro qual foi o significado de Jesus no relacionamento que manteve com o Mestre durante o tempo que viveu com ele, com segurança ele asseveraria: a verdadeira ressurreição e vida, que anula a sombra da morte e doa a claridade imortal. Se quisesse descobrir qual teria sido a significação de Jesus na conduta de Zaqueu, que o recebeu no lar, com festa e carinho, ele elucidaria jubiloso a mais nobre expressão da verdade. Se buscasse conhecimento a respeito que significou Jesus na vida de Natanael ben Elias, o paralítico que descera do telhado e recuperara o movimento, ele se referiria entusiasmado: o Messias divino que se fez irmão dos miseráveis e deserdados, a fim de os erguer ao altar do Altíssimo. Se intentasse descobrir o que representou Jesus na vida da mulher samaritana, a quem ele pediu água para beber, ela imediatamente responderia:
a fraternidade universal, vibrante e compreensiva. Se tivesse interesse em saber Maria, irmã de Lázaro, qual o sentido da presença de Jesus no coração, ela afirmaria feliz: o excelente Filho de Deus, que ama como ninguém jamais o fez. Se pudesse saber qual a posição de Jesus no relicário da alma do ex-endemoniado gadareno, com os olhos brilhantes de gratidão, ele informaria: a saúde espiritual no seu mais elevado grau. Se interrogasse a Pilatos, desejando conhecer o que representou Jesus na sua execrável peregrinação terrena, ele confirmaria confuso e reticente: o poder que nunca cessa, porque vem de Deus. Se visitasse Caifás e inquirisse a respeito de Jesus, qual teria sido o significado dele na sua posição sacerdotal, amargurado e triste, ele sintetizaria: o conquistador inconquistável. Se solicitasse a Maria de Nazaré, a sua mãe, que elucidasse o significado de Jesus na sua maternidade sublime, ela murmuraria: o enviado de Deus, que dormiu no meu regaço e mudou o pensamento terreno, apresentando o reino dos céus, conforme nunca outrem conseguiria fazer. Quem estabelece o relacionamento com Jesus raramente permanece como se encontrava antes. Caso continue nas mesmas disposições, esse contato foi muito superficial, destituído de significado e de profundidade. Quando realmente se mantém o contato com Jesus através das lições incomuns, de incomum beleza e significação que ele nos ofereceu, logo se dá uma revolução interior, alterando completamente as paisagens mentais do indivíduo, a sua visão a respeito da existência, as aspirações em torno do futuro. A mudança emocional é imediata. O homem velho cede lugar ao homem novo, sedento de identidade com a vida e de vivência com a verdade. Saulo de Tarso, que ouviu e sentiu nas carnes da alma, transformou-se de imediato, dando um novo e total direcionamento aos passos, graças ao qual fez tão identificado que ao fim da sua existência já não era ele quem vivia, mas o Cristo que nele vivia. Joana de Cusa, que desfrutava de opulência e teve o contato com ele, alterou a condição de patrícia romana para tornar-se irmã dos desventurados, entregando-se em holocausto mais tarde, quando convidada ao testemunho em Roma.
Inácio de Antioquia, que o conheceu na juventude, de tal forma fascinou-se que se transformou num apóstolo dos novos tempos, igualmente experimentando a honra de imolar a vida em fidelidade às suas mensagens. Não tem sido há pouco aqueles que tiveram uma existência totalmente transformada desde o profundo encontro mantido com Jesus. Nada é obstante de grande volume o número de pessoas que receberam suas notícias, informações, abraçando doutrinas que se derivaram dos seus ensinamentos. Não experimentam qualquer significado expressivo no cerne do ser, continuando com um comportamento de conveniência, indiferente ao seu manifesto de amor e de entrega. Conhecido em todas as nações da terra e na maioria delas, muito comentado em face das religiões que pretendem homenageá-lo, através das deformações que introduziram nos seus postulados de renovação interior e de caridade. Tem nele apenas um símbolo de rituais e cerimônias pomposas, mas sem sentido libertador, não lhe permitindo penetrar o âmago das almas. Esses que assim transitam pelos caminhos da fé religiosa formal são indiferentes ao chamado de libertação. Quando acicatados por problemas e dificuldades, às vezes se recordam-se dele, buscam-no, desejando soluções miraculosas e prodígios que não ocorrem, nem o merecem, para logo tombarem no desânimo, dizendo-se decepcionados pelo fato de não haverem sido atendido na exorbitância das suas soluções de emergência. Jesus é amor, sem dúvida, é a solução dos problemas. Não, porém, conforme o desejam aqueles que têm conta de novo Deus, descido do Olimpo celeste para atender às paixões e às mesquinharias humanas. Ele é o caminho por onde todos devem transitar, vivenciando as lições de fraternidade, de justiça e de caridade, a fim de alcançarem a vida e se integrarem na proposta da verdade. Reflexiona a respeito do significado de Jesus na tua existência. Como tens visto? Como tens o visto? De que maneira tu se identifica com ele? De que forma vives a jornada terrestre, depois de o haveres conhecido? Se experimentas os mesmos conflitos de antes do teu relacionamento com a sua mensagem, ainda não permitisse que ele penetre os sentimentos, modificando a conduta interior, que enseja um comportamento social e humano. Como os tem visto Jesus na nossa vida? Aprofunda o pensamento nas suas palavras, repassadas de energia e bondade, de consolação e de esperança, dando outro direcionamento aos teus dias na terra, de forma que, ao findar o compromisso com o corpo,
Descubra o significado sublime dele em ti, identificando-se de tal forma que já não serás aquele que vive, mas ele que vive em ti. O que significa Jesus nas nossas vidas? Cada um de nós deve se perguntar. Que o olhar amoroso do Divino Mestre possa nos envolver sempre, possa trazer em nós a confiança, a fé, possa nos levantar nos dias sombrios, possa nos levantar nas horas da dor, possa nos levantar na hora da perca da saúde do corpo físico, mas sim dizendo para Jesus: Tu és o bom pastor, Tu és o Filho de Deus, que veio para a terra nos ajudar. Muita paz. Muito bom, vamos refletir, soluções profundas, passamos nossas íntimas análises, né? Vamos orar, agradecendo esse momento de harmonia, de compreensão sobre Jesus, rogando cada vez mais aos benfeitores que aqui nos traz, que aqui nos acompanham, aos nossos familiares, àqueles que estão à distância através da mídia, o entendimento da necessidade de buscar Jesus em todos os momentos. Momentos de maiores dificuldades, maiores sofrimentos, maiores dores. Rogar assistência àqueles que estão em conflitos, nas guerras, o mundo ainda com muita guerra, nossos vizinhos ainda aí alagados, sofrendo necessidades diversas, os nossos enfermos do dia a dia, do corpo físico e do espírito. Sejamos sinceros nos nossos sentimentos, buscando a prática no auxílio como a lição orientava, trabalhando junto uns aos outros, buscando a compreensão, a fraternidade e dizer com sinceridade no coração: bendito seja o nosso Criador, nosso Pai, que nos ampara e nos protege, deixando assim a semente plantada em nossos corações, servindo aos nossos semelhantes. Um bom regresso aos nossos lares, muita paz, e assim seja. Obrigado aí pela assistência. Muita paz. Bom.